Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Muitas informações importantes. O Inter já está no Rio de Janeiro e Ramon Dias convocou 5 jogadores que estavam em Porto Alegre para o duelo decisivo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O Inter tem treinamentos marcados lá no Rio para o jogo do sábado no Maracanã e tem novidades importantes na equipe que a gente vai trazer nesse conteúdo. A lesão de Vitão, que será confirmada pelo Internacional. Será que ele vai ficar fora e só voltar em 2026? A gente também vai falar sobre isso. Polêmica no apito para o jogo contra o Fluminense. Tá definido o árbitro da partida. Isso está incomodando também nos bastidores. A gente vai falar sobre Carrijo, que se manifestou nas últimas horas sobre o interesse do Internacional. E Taison, que abriu o jogo sobre sua saída do Colorado. Será que ainda tem espaço para o Taison no Inter? A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda na KTO, o meu link tá no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entra no meu link para fazer o teu registro se tu não tem ainda, tá? Vai agora, se tu não tem registro, entra no meu link ali, faz o teu registro, bora dar uma brincada. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E quero falar também do Ativo. Ativa você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual para homens e mulheres. Não só para aqueles momentos entre quatro paredes com teu parceiro ou tua parceira, mas se no dia a dia tu tá meio para baixo, meio cansadinho, vai de Ativo também que pode te ajudar. E tem promoção especial para quem tá vendo aqui pelo canal Lucas Dias Repórter, tá? Chama o pessoal do Ativo no WhatsApp, no número fixo, o link do WhatsApp deles também tá no primeiro comentário fixado, tem desconto especial, chama o pessoal do Ativo, é o melhor estimulante pro teu dia a dia, mas também estimulante sexual para aquelas horas com o teu parceiro ou tua parceira. Vai de Ativo, tem entrega sigilosa, nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita, não precisa ter preocupação, tu vai curtir. Confia em mim, eu sou consumidor do Ativo e você pode ser também, então chama lá o pessoal do Ativo, que Ativo é você na Ativa Sempre. Gente, vamos lá, o Internacional saiu ontem, né, no final da noite, início da madrugada, lá de Salvador, depois da derrota por 1-0 contra o Bahia, jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e já foi para o Rio de Janeiro, onde hoje teve treinamento lá na Urca, no bairro do Rio de Janeiro. Foi numa escola do Exército lá, que tem alguns campos, alguns anexos. O Inter fez esse treinamento por lá. Amanhã, sexta-feira, vai treinar por lá também, e no sábado tem um jogo decisivo contra o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Internacional, que está a 4 pontos da zona de rebaixamento, vai jogar às 5h30 da tarde no sábado, já sabendo o que precisa fazer, porque às 4 da tarde lá em Salvador tem Vitória e Corinthians. O Vitória é o principal interessado na vida do Internacional, e também tem o Atlético Mineiro, que está um pontinho atrás do Inter. O Galo tem o Ceará em casa, lá em Belo Horizonte. Então, esses dois jogos serão às 4 da tarde, o do Inter às 5h30 do sábado. Então, é uma rodada muito importante para definir, não para definir já, mas para quem sabe ir encaminhando. Por exemplo, uma vitória, cara, é praticamente tirar o Inter da briga contra o rebaixamento, ainda mais dependendo dos demais resultados. Esse jogo contra o Fluminense é muito importante e o Inter tem problemas. Por exemplo, o Inter não tem lateral esquerdo para esse jogo. O Alisson foi expulso no segundo tempo, o Bernabé, além do pênalti ridículo e de não estar jogando nada, levou o terceiro amarelo no primeiro tempo do jogo de ontem lá em Salvador contra o Bahia. Então o Vitor Gabriel deve ser o escolhido para jogar na lateral esquerda. Diante disso, teremos uma mudança na zaga. Ou o Ramon vai manter o sistema com 3 zagueiros e aí vai ter que jogar com o Clayton na vaga do Vitão. Eu vou falar sobre o Vitão na sequência. Clayton, Sampaio, Mercado e Juninho, e aí o Vitor Gabriel na lateral esquerda. Ou a possibilidade que pode acontecer é o garoto Pablo, das categorias de base do Inter, do elenco sub-20, que já treinou bastante com o profissional e que foi chamado para esse jogo no Rio de Janeiro. Hoje, 5 jogadores do Internacional se apresentaram lá no Rio com a delegação. O goleiro Cauã Jesus, o zagueiro Pedro Cauã, justamente porque o Vitor Gabriel deve atuar como lateral esquerdo, então o Inter vai perder uma opção na zaga, zagueiro Pedro Cauã, do sub-20 do Inter, seleção brasileira de base. Então Cauã Jesus, Pedro Cauã, o lateral esquerdo Pablo,
Alan Patrick, que está recuperado de uma lombalgia, e o Carboneiro, que estava suspenso, não podia jogar ontem, vai estar à disposição e será titular no jogo contra o Fluminense. Tentando desenhar esse Inter, tá? Ivan no gol, o trio de zagueiros com Cleiton Sampaio, Mercado e Juninho. Nas alas, de um lado, o Alan Benítez, o Aguirre segue fora no departamento médico, e o Vitor Gabriel na ala esquerda. No meio de campo, um dos volantes deve sair, ou o Luiz Otávio, e aí o Thiago Maia desce para primeiro, ou o Bruno Gomes, para a entrada do Alan Patrick. E no ataque o Borré deve sair para dar lugar ao Carboneiro para jogar de novo ao lado do Vitinho nesse ataque de velocidade do Internacional. Gente, olha só, o Internacional confirmou há pouco, tá, a lesão do zagueiro Vitão. E o Vitão até passou lá pela reportagem da Zero Hora, da Rádio Gaúcha no Rio de Janeiro. O Vitão foi com a delegação depois da derrota contra o Bahia pro Rio. Deve voltar nas próximas horas para Porto Alegre, não deve ficar lá no Rio, mesmo que... Até porque não vai poder jogar contra o Fluminense, mas se falou muito de entorse, inclusive o diagnóstico preliminar do Inter era de uma entorse no joelho esquerdo, porém o Inter confirmou um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo do Vitão, que saiu ontem no primeiro tempo ainda 40 minutos, deu um carrinho no jogador do Bahia, a chuteira dele prende no gramado e ele acaba tendo um problema no joelho, então estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, tá? O que os especialistas dizem sobre essa lesão, tá? Pelo menos 3 semanas. Pelo menos 3 semanas, tá? Porque antes se falava de entorse. Entorse é ali 2 a 4 semanas, porque é uma entorse, não é uma lesão no ligamento. O Vitão até acreditava que não era ligamento, né? Ele disse pra reportagem da Zero Hora lá no Rio de Janeiro que não era ligamento. Porém, o Inter tá informando que no fim das contas foi um estiramento no ligamento colateral medial do joelho. Então a gente tá falando aí de 3 para 4 semanas. Cara, a gente tá falando do Vitão voltando do meio pro final do mês de novembro. O Brasileiro termina no dia 7 de dezembro. Então pode ser ali que o Vitão tenha condições de jogar as últimas 2 partidas. Então já é um prejuízo enorme essa lesão do Vitão, que tá fora de sábado e tá fora dos próximos jogos do Internacional. Lembrando que ajuda o fato de ter uma data FIFA aí de quase 10 dias no próximo mês de novembro para também, quem sabe, acelerar a recuperação do Vitão. Vamos aguardar, porque joelho é coisa séria também de um atleta de alto rendimento. Pro jogo contra o Fluminense, gente, também foi confirmada a arbitragem e tá gerando polêmica. Rafael Claus, árbitro FIFA do estado de São Paulo, que é muito marcado por aquele lance do Rodinei no Brasileirão e que, pelo menos na minha opinião, ajudou a decidir o título para o Flamengo no Brasileirão de 2020, que terminou em 2021. O Inter ficou a 1 gol de ser campeão brasileiro naquele ano, né? Contra o Corinthians, acabou empatando o último jogo no Beira-Rio. O penúltimo jogo tinha sido um duelo direto entre Inter e Flamengo, e o Rafael Claus ficou muito marcado por essa expulsão, que depois nunca mais foi dado um cartão vermelho num lance desses, que foi um lance que foi uma jogada rápida, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu, tá? Mas o Rafael Claus é persona não grata no Beira-Rio, né? Tanto que ele só apitou mais um jogo do Inter depois disso. Esse jogo foi lá em BH, uma derrota do Inter por 2-0 contra o Galo em 2023. E depois disso ele não apitou mais o Inter, né? Ele ficou de 2021 a 2023 sem apitar o Inter. Voltou a apitar em 2023 esse jogo. E depois ficou mais 2 anos sem apitar jogos do Inter. Mas vai ser o comandante do jogo lá no Rio de Janeiro. Bom, eu quero falar agora sobre Carrijo e Tyson, mas antes lembrando para tu te inscrever no canal, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça. Se tu tá me vendo pela TV, tem ali o botãozinho do inscrever-se, pelo computador, notebook, tablet, iPad, telefone, é só apertar o botãozinho do inscrever-se. Se tu tá chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer. Lucas Dias, jornalista esportivo, já trabalho há 6 anos cobrindo o Esporte Clube Internacional e todos os dias tô aqui no meu canal trazendo informação para vocês, então te inscreve aí, tá? Gente, vamos lá. Carrijo, volante peruano do Corinthians, tá voltando de lesão lá no Parque São Jorge, em São Paulo, no Corinthians, vai voltar a jogar nos próximos jogos do Brasileirão, e ele deu uma entrevista pro GE falando sobre a sua recuperação, e ele foi questionado sobre o interesse do Inter, que foi veiculado algumas semanas atrás, de que o Ramon e o Emiliano gostariam de trazer o Carrijo pro Internacional na próxima temporada. Ele disse que ele não recebeu o contato oficial do Inter, mas que ele conversa todos os dias com o Ramon e com o Emiliano. Eles são muito amigos, lembrando que o Ramon e o Emiliano foram treinadores do Carrijo lá no Al Hilal. Eles levaram ele do futebol saudita para o Corinthians e também estreitaram relações no Clube Paulista, então são muito próximos, tanto que o Carrijo disse que conversa basicamente todos os dias com eles. Vamos lá, né? Se eles falaram pro Carrijo, o que eu acredito que pode ter acontecido, que eles querem o Carrijo no Inter ano que vem, ele não chegaria numa entrevista e falaria isso, né? O Carrijo não é bobo.
Então, mas ele tá dizendo não sobre os dois terem convidado ele, e sim sobre o Inter não ter feito um contato oficial com ele ainda, até porque o Inter tá preocupado com as suas pretensões nessa reta final de campeonato brasileiro, tá? Mas ficaremos de olho porque Ramon e Emiliano costumam levar jogadores que eles já trabalharam para os clubes que eles vão. Sobre Taison, tá, gente? O Taison deu uma entrevista nas últimas horas em que ele falou sobre a saída dele no Internacional. Ele, mais uma vez, lamentou a decisão do clube de ter rescindido o contrato com ele lá no início de 23, que ele teve um ano de 22 muito atribulado com a morte do irmão, com a morte do pai dele, que antes, quando o pai dele estava hospitalizado, ele não tinha comunicado ninguém, nem do Inter, para tentar evitar que isso entrasse no ambiente do clube. Ele guardou aquilo só para ele. Então ele lamentou a forma com que ele saiu do Inter, mas que quando chegaram nele disseram que não queriam renovar, a mando do técnico da época, Mano Menezes, hoje no Grêmio. Ele disse, cara, só tem uma opção, vou ter que sair daqui. O Taison, deixa eu até pegar a idade que tá o Taison hoje, tá? Taison, idade, acho que ele tá com 37, tá? Fará 38 no dia 13 de janeiro. Muito se pensa, né, gente? Será que o Taison ainda teria um espaço no Internacional? Enfim, deixa tua opinião aqui nos comentários. Ele tá no PAOK lá da Grécia, né? Renovou o contrato recentemente. Ele tinha dado entrevistas no início desse ano, depois do Gauchão, desejando aí voltar ao Internacional, mas não teve um movimento da direção do presidente Barcelos. Ele teve uma rusga com o presidente quando rescindiu com o Inter, depois fizeram as pazes, mas muita gente espera ainda ver o Taison voltando pela porta da frente e saindo, encerrando a carreira pela porta da frente como um ídolo do Internacional. Tu aceitaria o Taison de volta? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter. Beijão, um abraço e até a próxima.